Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos, né? Sobre a geografia no vestibular, né? Ou nos vestibulares, melhor dizendo. E hoje, como vocês podem ver, eu vou comentar aí, né, a prova da segunda fase do vestibular da Unesp 2024 né, a primeira edição, né, porque no caso da Unesp tem vestibular de meio de ano também. Notem algumas coisas, né, no primeiro dia, os alunos fazem aí 24 questões, né, de conhecimentos específicos, né? E a Unesp costuma ser bem específica, né? Vocês vão ver que diferente, por exemplo, da prova da Unicamp, ou da prova da FUVEST, né, em menor grau, onde aparece geografia, né, nas questões de outras disciplinas, a segunda fase da Unesp costuma ser bem específica, tem um recorte mais específico. Então, eu vou me ater mais, né, às questões de geografia. No entanto, né, esse exercício, ele é de história, mas, né, em geografia, a gente fala sobre essa atividade, né? É basicamente para o aluno interpretar aqui uma pintura rupestre, né? E assim, aqui na letra B, indique qual é a cena retratada, né? Ó, tem um carinha aqui e ele está conduzindo, tangendo, pastoreando gado bovino, né? A gente fala de pecuária bovina, né? Espero que o aluno consiga identificar isso, né? E o que ela nos permite identificar sobre o grupo que a produziu, né? Esse grupo já domesticou aí bovinos, né? E vivia do pastoreio, provavelmente tinha uma alimentação, né, ligada aí ao consumo de carne, laticínios, né, e por aí vai. Mas enfim, né, é um tema também da geografia. A letra A ela é mais específica aí da história. Depois, essa não. E aí, a gente já chega nas questões específicas de geografia, que é 5, 6, 7 e 8. São 4 questões, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já recortei essas questões, né? Eu até deixei aqui para a gente conversar aqui. Eu já vou escrevendo, né? Então, nessa questão 5, tem um texto falando o seguinte: a ONU confirmou por meio de projeções que a Índia ultrapassou a China em tamanho de população no mês de abril. Com isso, a Índia se tornou o país mais populoso do planeta e tirou a preeminência chinesa que durava desde 1950, quando começou a contagem pela ONU. A marca de se tornar o país mais populoso do mundo também coloca questões para o futuro indiano. A principal delas é se o país conseguirá repetir o sucesso econômico chinês nas últimas décadas, que, impulsionado por uma mão de obra abundante e barata, hoje, segundo analistas, coloca Pequim como uma superpotência em ascensão. E ainda assim, a Índia deve se beneficiar do que é chamado aí de bônus demográfico, né? E aí ele pede, né, para responder a letra A e a letra B. Né? Como eu sempre digo, se você não sabe a letra A, deixa um espacinho ali para a letra A. Né? Usem o rascunho, né? Inclusive, ó, só voltando aqui para a prova, ó, tem um espaço para rascunho e um espaço para você escrever. Então, assim, você põe um Azinho, você não sabe, e aqui embaixo você já começa a escrever a letra B. Responda sempre na ordem, né? Vai que o seu corretor é um cara chato, né? Bem,
Então, dois conceitos que tratam do crescimento. Notem que ele pede para identificar, não para explicar, né? Então, assim, o que faz uma população crescer? Desde que o mundo é mundo, natalidade, né? Nascimento de pessoas. Outra coisa que faz uma população crescer, imigração, tá? Teria mais uma terceira possibilidade. Imigração, só lembrando, é a entrada de pessoas, né? Emigração é a saída, daí faria a população diminuir. A terceira possibilidade seria falar do aumento da expectativa de vida, né? Se as pessoas vivem mais, o número de pessoas acaba aumentando nos lugares, já que elas permanecem por mais tempo no planeta, no país, no sistema, né? Então, natalidade e imigração respondeu aí a letra A. Letra B. Considerando o perfil demográfico indiano, explique o que é bônus demográfico, primeira pergunta da letra B, e cite um desafio socioeconômico a ser administrado pela Índia nessa condição. Vamos lá, né? Então, bônus demográfico é o período em que a população adulta de um país é maior que a sua população jovem e idosas combinadas, né? Significando uma maior quantidade de trabalhadores e consumidores, fato que eleva o potencial de desenvolvimento, né? E aí ele pede assim, qual que é o desafio socioeconômico a ser administrado pela Índia nessa condição? Aqui você podia dar um ponto, né, e responder, né, a outra questão. Você pode, né, fazer um outro parágrafo aqui embaixo para diferenciar, né, que você está respondendo a segunda parte aí da letra B. Como tem bem relação entre as coisas, eu vou continuar aqui na mesma linha, né? Leva o potencial de desenvolvimento. No entanto, um desafio importante para ser administrado pela Índia é assegurar a criação de vagas de emprego para esses adultos e, né, que esses empregos sejam, né, na indústria de produtos de alto valor agregado ou na prestação de serviços também de alto valor, né? Por que seria interessante, né, que seja de alto valor agregado, né? Porque é aí que vai trazer riqueza, que vai trazer desenvolvimento, né? Se você continuar só gerar emprego na mineração, gerar emprego no extrativismo, gerar emprego na agricultura, né? Em tese, você está ocupando essas pessoas, mas isso não traz necessariamente desenvolvimento para o país, né? Lembrando que se tem muito adulto hoje, vai ter muito idoso no futuro, e aí você precisa ter um país que tenha recursos, né, para prover essa população aí idosa de alguma forma, né? Eu já recortei aí as questões, então eu já vou pulando direto, né? Próxima, questão 6. As chuvas torrenciais
as mais intensas de que se tem notícia no litoral norte de São Paulo, não são as responsáveis pela morte de 65 pessoas, por mais de 4 mil desabrigados e pela destruição de casas que ocorreram com os deslizamentos das encostas em fevereiro de 2023. Não podemos lamentar que a Mãe Natureza nos castiga e que só nos resta chorar nossos mortos e nossas perdas. Temos sim de nos indignar com as políticas públicas que levaram a essa situação e apontar os seus responsáveis. E com toda urgência tomar medidas concretas que reduzam os impactos do desastre e permitam enfrentar a questão central, que é a propriedade da terra. Primeiro foram as casas de veraneio, e nos últimos anos os condomínios que se multiplicaram e adensaram a ocupação desses territórios e expulsaram da orla da praia os caiçaras. Os serviços demandados, jardineiro, piscineiro, caseiro, faxineira, segurança, babá, cozinheira, manutenção de casas, atraíram trabalhadores de baixa renda para a região que se somaram aos caiçaras e ocuparam as encostas dos morros, esses que desabaram. Não há opção. Os preços das terras e dos aluguéis expulsam a população de baixa renda para as encostas. Aqui ele meio que responde, né, parte da letra B. Mas vamos por partes, né? Sobre o ponto de vista aí do poder público, apresente duas medidas que podem evitar aí desastres como problematizado. Bem, choveu, teve deslizamento de terra, o texto fala que as pessoas ocuparam as encostas dos morros, né? Então, para ocupar essa encosta do morro que tinha lá Mata Atlântica, as pessoas desmataram a Mata Atlântica. Então, resposta mais fácil: reflorestamento, né? Só que, obviamente, você vai reflorestar, você vai ter que tirar essas pessoas, né? Elas têm que ir para algum lugar, né? E construção de moradias populares, né? Seria aqui uma possibilidade de resposta. Dava para colocar obra de contenção das encostas, fazer muro de arrimo, fazer obras que facilitassem a drenagem da água nessa região, políticas de planejamento urbano, mas assim, né, em virtude do que ele apresentou, né, essas duas são as mais fáceis. Aqui, ó, duas medidas, apresente, ele não pede para explicar, então não perca tempo explicando. Letra B, descreva, aí você gasta um pouco mais de tempo, né? Como ocorre a distribuição da propriedade da terra aqui no Brasil? Bem, né, desde a lei de terras, né, aqui no Brasil a gente tem, né, aquisição da propriedade através da compra, da herança, né, da doação, né? Mas basicamente, né, a principal forma de distribuição da propriedade da terra é a compra. Terra no Brasil é através da compra. O que significa que quem tem mais recursos consegue adquirir as melhores propriedades, né? E aqui, assim, ó, já meio que dá para emendar e responder a segunda parte, né? Ó, eu vou fazer a mesma coisa que fiz na outra, um pontinho e continuo. Desse modo, a população de baixa renda, por não possuir recursos, acaba vivendo
vivendo na periferia das cidades, onde a infraestrutura de serviços urbanos é ruim e por isso, né, o valor dos imóveis é menor ou acaba invadindo e ocupando, né, áreas de risco como as encostas citadas no texto. Ponto final. Rapidinho. Questão 7. Uma de geografia física sempre cai e essa é muito fácil, né? Porque aqui, ó, ele escreveu a palavra domínio, né? Então, se ele escreveu domínio, são os domínios morfogeoclimatobotânicos, né? Aquele estudo lá do Aziz que dividiu, né, o território brasileiro, né, segundo características de relevo, morfo, geologia, o geo, clima, né, climato e vegetação botânico, né? E aí, assim, ó, na letra A, apresente duas características naturais que foram usadas para definir as regiões observadas no mapa. Se o aluno prestou um pouquinho de atenção aqui na legenda, ó, amazônico, cerrado, caatinga, araucária e pradaria, é tudo vegetação. Mar de morro é um tipo de relevo. Então, uma maneira mais fácil aqui de responder a letra A, ó, apresente, né, a terceira letra A que pede só para você citar duas coisas, né? Então, aqui, vegetação e relevo. Podia também escrever clima e geologia, tá? Letra B. Descreva uma característica natural típica dos mares de morro. Mar de morro, como o nome diz, ele tem um lugar que vai ter um monte de morros, né? É o que a gente chama de relevo mamelonar, né? Para quem já foi passear em Aparecida do Norte, Taubaté, São José dos Campos, né? É a região aí dos mares de morros, né? Deixa eu abrir aqui a imagem para vocês visualizarem aí, ó, os morros arredondados, né? Então, assim, voltando aqui, descreva uma característica natural típica, né? Presença ou predomínio de morros arredondados, mamelonares, né? Formato ali do bumbum do mamão. Você não lembra disso, né? Presença de morros arredondados. Ele quer uma característica natural típica. Você não lembrou disso? Ó? Olha o lugar, né? Aparece perto da faixa litorânea, né? Vai pegar aqui principalmente a área do Planalto Atlântico, né? Então o clima vai ser tropical úmido, né? E aqui no interior de São Paulo, tropical de altitude, né? Clima tropical, para não se comprometer na resposta, seria uma outra característica. Mar de Morros é o lugar, né, original da Mata Atlântica, né? Outra característica natural, né? Como ele não diz exatamente que ele quer de relevo, você poderia falar também disso. Segunda parte, né? Cite uma das causas que explicam a degradação desse domínio, né? A gente podia citar aqui, ó, ciclos econômicos brasileiros, né? Como, por exemplo, a extração do pau-brasil, né? Podia falar também, né, do café, da cana, podia falar do processo de urbanização, que não está ligado ao ciclo econômico também, né, que ocupou as áreas da Mata Atlântica.
né? Ó, aqui deixa eu só corrigir predomínio. Predomínio de Morros Arredondados. Fácil, né? 8, última aí de geografia, né? Então, assim, diferente da Unicamp, que é uma prova pesada, uma prova cansativa, da Unesp é gostosa, né? Você faz rapidinho. Aqui tem dois gráficos, matriz elétrica, matriz energética, e aqui, né, na letra A, ele pede, né, para definir essas duas coisas, né? Então, assim, só de olhar, né, matriz elétrica, carvão nuclear derivado solar. Matriz energética, carvão, lenha, gás. O que a gente está falando, né? Essas duas coisas são o conjunto de fontes, né? Mas percebam que letra A é sempre citar, né? Algo que seja bem simples, né? Então, assim, matriz elétrica é o conjunto das fontes utilizadas para produção de energia elétrica, né? Lembrando que energia elétrica é secundária, alguma coisa vai virar eletricidade. Então aqui, peraí que eu... Então, matriz elétrica, conjunto das fontes, e matriz energética é o conjunto geral das fontes de energia de um determinado local. Então, assim, matriz elétrica ela é mais específica, matriz energética ela é mais geral. Considerando o gráfico referente à matriz elétrica brasileira. Então, elétrica, a gente só vai olhar para esse gráfico aqui. Vou até deixar minha cara cobrindo aqui esse outro. Apresente duas motivações, sendo uma natural e outra histórica, para a fonte de energia aí de maior potencial. Bem, para produzir eletricidade, a gente usa mais a hidráulica. E assim, né, se a gente morasse no deserto do Saara, a gente não ia usar a hidráulica, porque não chove lá, não tem rio, né? Enfim. Então, assim, fator natural que faz com que o Brasil use bastante, né, a energia hidráulica. Presença de rios de planalto, que são rios encachoeirados, né? E de um regime pluvial tropical que garante a presença de água o ano todo. Podia falar, né? Presença de rios de Planalto e perenes, né? Seria até mais fácil. Segunda parte, né? Apresente duas motivações, sendo uma natural e outra histórica. Aqui, ó, como ele quer coisas muito diferentes, eu vou escrever embaixo, né? Para a fonte de energia, aliás, né? Apresente duas motivações, sendo uma natural, acabei de pôr, e a outra histórica. Como é muito diferente, eu vou pôr aqui embaixo, né? Então, até podia diferenciar aqui, ó, natural, ou motivação natural, né? E aqui, histórica, né? O que seria a motivação histórica? Bem, quando o mundo começa a utilizar energia, lembra que na primeira revolução industrial se usava carvão, né? Aqui no Brasil, as reservas de carvão que a gente tem, elas são muito ruins, de baixa qualidade, tá lá longe, no Rio Grande do Sul, né? Naquela época, século XIX, as pessoas estavam mais, né, no litoral ali entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Minas, enfim, tava longe, né? Então, assim, um fator histórico seria, né, a ausência de grandes reservas de carvão mineral próximas, né, dos centros populacionais. De grande carvão mineral de qualidade próxima de centros populacionais. Aqui também daria para falar, né, de governos como o Vargas, que fez Furnas, do governo JK, que cria também um programa de desenvolvimento de industrialização, né, que vai aproveitar mais é, essa, essa fonte, né, hidráulica. Mas basicamente, né, como a gente não tinha Alsácia-Lorena, né, que nem lá a França, a Alemanha, grandes reservas de carvão que nem a Inglaterra, a gente teve que procurar outra coisa, né? Então, histórica está ligado a isso, né? Então, a ausência de grandes reservas de carvão mineral próxima dos grandes centros populacionais motivou o uso ou a busca por outras fontes, como a hidráulica. Ponto. E é isso. Eu pus aqui também algumas outras questões para só comentar o tema. Aqui já encerrou a geografia, né? Mas a questão aí, número 10, ela trata de um tema, né, que é importante, está em sociologia, filosofia, né, mas que é a ideia de democracia racial, né? Lembrando, sempre cai alguma coisa disso, né, dessa questão racial, desse problemão que a gente tem a obrigação de resolver enquanto país, né? De novo, os vestibulares têm a função também de educar, né? A ideia é pôr isso na cabeça das pessoas, porque a gente tem um passado aí complicado, uma herança, né, complicada ali para se administrar, né? Só lembrando que esse negócio de democracia racial é mito, né? É bonitinho no discurso, mas é ordinário na prática, né? Não, já que quem é excluído, quem tem os piores empregos, a maioria da população carcerária, quem mora nos piores lugares, é a população negra, e isso tem a ver ali com a nossa história, né, de escravidão, discriminação e tudo mais. Outra coisa. Aqui vai passar por um monte de outras questões. E aí, depois vem o dia da prova de redação, né? Conhecimentos de linguagem e redação. Então, tem aqui Charge do Milor, poema, parará, também é tudo mais específico, tem pouca interdisciplinaridade. Aqui, ó, texto do Eduardo Gianetti, né, Corrida Armamentista do Consumo, né, é, ele traz aqui, né, um conceito geográfico, histórico, né, que é a corrida armamentista, a disputa lá dos países, para ver quem tinha, né, as armas mais modernas, que destruíam mais, que matavam mais gente, né, relaciona isso com o consumo, né, que é essa coisa aí da gente ter que consumir, 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 e que isso é uma armadilha, né, porque se a gente tem que consumir, consumir, consumir para gerar emprego, a gente também vai consumir, consumir e produzir muito lixo, muita tranqueira, muita coisa que a gente não precisa, vai se sentir mal às vezes por não ter a capacidade de consumo das coisas. Texto bem interessante. E a última coisa que eu queria comentar é sobre a redação, né? O tema da redação, ele é bem legal, né? O do celular ali, ó, de alguma coisa, né, que representasse ele, ó, vestido com roupa amarela e laranja de proteção contra acidentes nucleares, o personagem da tirinha personifica as programações dos algoritmos, né, que ficam fazendo de tudo para a gente permanecer conectado, né?
Ó, tornou-se impossível pensar o dia a dia sem a internet, né? Agora a gente está discutindo celular na escola, sim ou não, né? Enfim, mas de como, né, estar conectado afeta a nossa vida, né? Inclusive na dimensão do trabalho, né? Que às vezes o trabalhador está lá descansando, ele recebe umas mensagens, não consegue descansar direito, né? Enfim, é bem interessante aí o tema da redação, e também, né, em geografia a gente fala bastante dessa relação da tecnologia com a sociedade, com a organização social de maneira geral. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.